Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez estamos aqui trazendo uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Eu quero nesse momento, já de imediato, te convidar a orar comigo, para que o Senhor esteja abençoando esse momento de fé, momento de entrega, momento de aprendizado que nós estamos tendo na sua presença. Aonde você estiver, como você estiver, se for possível, feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Se você não puder fazer isso, apenas entre em espírito de oração comigo e me acompanhe agora nessa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro agora na tua presença para te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja usando esta palavra para a salvação de vidas, usando essa palavra que vai ser proferida agora para a edificação, para a confirmação daquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, através desse teu evangelho de amor, evangelho de vida, evangelho de paz. Que o Senhor venha falar conosco em nossas mentes, em nossos corações e em nossos espíritos, trazendo assim o Espírito Santo de Deus cada vez para mais junto de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu convido você a examinar em sua Bíblia, se você tiver aí onde você está uma Bíblia, os versículos que eu quero compartilhar nessa mensagem com você agora. Vamos ler o texto que está na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 5, versos 19 adiante. Romanos, capítulo 5, verso 19 até o verso 21. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero ler ainda um segundo texto. Esse segundo texto está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 14. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos nesse momento por essa palavra de salvação, por essa palavra de ensino, por essa palavra de formação na tua presença, porque aonde existe formação, não há deformação. Assim nós cremos e assim nós recebemos essa palavra de salvação em nossas vidas e esperamos que o Senhor venha a agir e a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você percebeu, mas o que está em voga nessa palavra são justamente duas coisas muito importantes: a superabundância e de que essa superabundância, que é da graça. Essa semana eu li um livreto, na verdade, um pocket livro, um livro de bolso, do pastor Márcio Valadão, que é o pastor presidente da Igreja Batista da Lagoinha, também o pai do André, o pai da Ana Paula, grande homem de Deus, né? Um homem que tem
nos mostrado muito como andar na presença de Deus, né? Como criar os filhos na presença de Deus, né? E nesse livreto ele exorta, um livreto até de boa leitura, eu até quero, vou te aconselhar a lê-lo. Ele é um livreto da série Mensagens, é o livreto número 44, é um pocket, né, como eu disse, é um livreto de bolso, da Igreja Batista Lagoinha, e o título dele é Andando com Deus. Te aconselho a ler. É de fácil leitura, você consegue, se você for como eu, você lê ele em 1-2 horas no máximo. Eu creio que eu tenha lido em 1 hora. Então, assim, ele vai te ajudar muito, é muito bom. Eu aconselho, extremamente aconselhável. E nesse livro, o pastor Márcio Valadão nos exorta a respeito de perda de valores, de perda de santidade, de perda de princípios da fé e do cristianismo, que certamente não tem como questionar de forma a dizer que isso não é uma verdade, certamente nos levam no caminho do esfriamento espiritual e, quem sabe, até no caminho da perda da fé. Então, meu amado, minha amada, eu também tenho pensado, talvez até por isso que Deus me apresentou esse livreto para que eu estivesse lendo, eu tenho pensado muito nesses dias a respeito justamente da graça de Deus e do Espírito Santo de Deus como um complemento da nossa vida na terra, nos direcionando no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Todos nós sabemos, ou se não sabemos, pelo menos temos uma percepção mínima que seja, de que o mundo, como diz nas Sagradas Escrituras, jaz no maligno. Mas o que vem a ser o mundo jaz no maligno? O mundo, a sociedade atual que nós vivemos, na qual nós estamos inseridos, como eu costumo dizer, ele, nos tempos atuais, cada vez mais, a cada dia que passa, ele tem se perdido dentro de um caminhar na direção do pecado e da transgressão de uma forma tal que a cauterização da consciência humana tem transformado a humanidade em verdadeiros monstros. Sim, monstros. Essa palavra eu sei que parece bastante forte, mas eu gostaria até que você pensasse nesse momento na sua mente como podemos chamar pessoas que são diretamente manipuladas pelo diabo para cometer crimes, atrocidades contra a própria vida humana, se não os chamarmos de monstros. O caminho que a sociedade atual tem trilhado é um caminho de perdição eterna. E alguém que está dentro da casa de Deus, buscando a presença desse Deus e a sua cobertura espiritual, a cobertura de Deus sobre a sua vida, precisa obrigatoriamente estar atento ao Espírito de Deus, estar reverente ao Espírito de Deus, estar receptivo ao Espírito de Deus e à graça de Deus. Desculpe se uma hora eu usar uma palavra e outra hora eu usar outra palavra, é que nessa mensagem eu quero tratar o Espírito de Deus como a graça que nós recebemos para a salvação. A salvação já é uma graça e o Espírito Santo também é uma graça, porque graça significa valor imerecido. E nós não merecemos receber o Espírito Santo de Deus. Nós não é por obras, não é por merecimento.
É por graça mesmo. Então, eu posso usar as duas palavras, não quero que você se confunda com isso. Aquele que se encontra dentro da casa de Deus, buscando a presença de Deus, tem que estar receptivo, perceptivo e, mais importante de tudo, preocupado. Sim, preocupado. Porque a Bíblia nos ensina, meu amado, minha amada, a não sermos preocupados, a não andarmos ansiosos com as coisas desse mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, automaticamente, quando isso nos é ensinado, da mesma forma, não andais ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Logo em seguida, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você não tem que andar ansioso com o que você deve comer, beber e vestir, mas tem que andar ansioso com o reino de Deus. A Bíblia nos ensina a ficar preocupado sim com uma coisa. Você tem que ter uma preocupação na sua vida. Ah não, mas a Bíblia não fala que eu não preciso ficar preocupado com nada, que Deus já é a própria salvação, que eu aceitei Jesus uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Não é nada disso. A Bíblia nos ensina que a salvação e o Espírito Santo devem ser conquistados a cada dia. E nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia nos ensina, e é muito importante que você tenha isso em sua mente, para que você não seja roubado na sua graça, para que você não seja roubado do Espírito Santo, para que você não seja roubado da sua salvação. É muito importante que você tenha em mente que a Bíblia nos ensina, inclusive nos exorta, a sermos preocupados com como nós temos manutenido, dado manutenção à nossa fé, ao Espírito Santo que habita dentro de nós e aos caminhos nos quais nós estamos trilhando. Porque o caminho no qual você está trilhando pode ser um caminho que te afasta de Deus, pode ser um caminho que te leva ao pecado, e pode ser um caminho que, uma vez te levando ao pecado, vai retirar de você o Espírito Santo de Deus, a certeza da sua salvação e a sua graça. Você está entendendo? Meu amigo, minha amiga, que ouve agora essa mensagem. Isso, nesse momento, nada mais é do que Deus falando a você que você tem que se preocupar mais com como está o teu nível de Espírito Santo dentro do teu corpo, da mesma forma como você se preocupa quando você anda com o seu carro, como está o nível de combustível dentro do tanque do seu carro. Porque é assim que você consegue saber se você vai ou não conseguir chegar a algum lugar. Imagina você agora, Joãozinho, Mariazinha, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada. Você sai da sua casa, você entra no seu carro, você liga a chave do seu carro e você, sei lá, com um papelão ali, com um plástico, um adesivo na frente do marcador de combustível, você simplesmente anda. Você há de convir comigo que conforme você for andando, o combustível do teu carro vai diminuindo. Conforme você for desgastando, né, a máquina consome aquele combustível e ele vai se desgastando, ele vai acabando. Então existe a necessidade de uma reposição. Da mesma forma como toda engrenagem existe uma necessidade também de manutenção. E isso não é diferente no que diz respeito à sua fé. Como assim?
Você está me dizendo que eu preciso dar manutenção na minha fé? Que eu preciso reabastecer minha fé? Sim. Você precisa sim. Você precisa dar manutenção à sua fé. Você precisa reabastecer a sua fé. Como é que você faz isso, meu amado, minha amada? Como é que você dá manutenção à sua fé? Lendo a palavra de Deus, estudando a sua Bíblia. Como é que você reabastece a sua fé? Recebendo uma palavra de vida, recebendo uma palavra de salvação, da mesma forma como você está fazendo agora nesse momento. Então, glória a Deus porque você está ouvindo essa mensagem. Porque esse canal de mensagens, nesse momento, é o posto de combustível da sua fé. Foi aonde você estacionou o veículo do Espírito Santo. Qual é o veículo do Espírito Santo na sua vida? É você. É o seu corpo. Você carrega o Espírito Santo. Amém? Então você é o veículo do Espírito Santo. E você estacionou nesse momento esse veículo do Espírito Santo nesse posto de combustível da fé, que é essa pregação, essa mensagem, essa palavra de Deus para a sua vida, e você está reabastecendo esse veículo do Espírito Santo com o combustível da fé, que é a palavra de Deus. Através dos versículos que eu estou lendo para você e através do ensinamento que eu estou te dando. Amém? Você está entendendo isso que eu estou te explicando? Então é necessário que, para que a sua vida se fortaleça cada dia, você busque cada dia mais receber palavra de vida, receber palavra de salvação, estudar as Escrituras, buscar a presença de Deus nas tuas orações, estando na igreja, compartilhando, vivendo a comunhão com os irmãos. Agora vem a segunda parte daquilo que eu quero te explicar, te ensinar, trazer para você de Deus para o seu coração. No versículo 20, na parte B de Romanos 5, Romanos 5, verso 20b. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? O que é superabundar, meu amado, minha amada? Superabundar é abundância excessiva, é excesso de abundância. Se a abundância já é algo que tem em demasia, então preste atenção. Abundar. Quando eu tenho algo em abundância, já é algo que eu tenho demais, concorda comigo? Superabundar é algo que eu tenho demais em excesso. Você está entendendo o peso desse superabundou a graça? Você está compreendendo o peso desse superabundou a graça? Em demasia, em excesso. Amém? Em demasia, em excesso. Vamos de novo ao versículo da Bíblia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso em Romanos 5:20, verso B, parte B. E em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, tem de novo uma passagem dizendo quase que da mesma forma. E a graça do nosso Senhor superabundou, veja bem, superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Vamos lá. Então nós estávamos falando até agora da manutenção e do abastecimento da palavra de Deus, do Espírito de Deus, para que a graça não se acabe em nossas vidas. Amém? Então agora, meu amado, eu quero que você entenda uma coisa, que é o complemento dessa mensagem que eu estou dando para você. Não basta que você tenha essa graça dentro de você. Como assim? Eu não estou entendendo. Como assim, Júlio César? Como assim? Não basta que eu tenha essa graça dentro de mim. Não. Não basta que você tenha essa graça dentro de você. E o apóstolo deixa bem claro nessa palavra, as Escrituras deixam bem claras, que aonde abundou o pecado, o que
Como aconteceu com a graça? Ela superabundou. É isso mesmo. Presta muita atenção. A graça, nesse momento, segundo as Escrituras Sagradas, pasme, choque, se você quiser, entre em choque agora. Essa é a revelação de Deus para a tua vida. Ela precisa superabundar na sua vida. Se você olhar hoje para o teu espelho, ver a tua imagem e dizer assim, ó, eu tenho a graça de Deus, segundo as Escrituras, meu amado, minha amada, não é necessário, não é suficiente. Não é suficiente, não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus está falando que você precisa ter. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Você precisa ter medida excessiva da graça de Deus. Você precisa ser tão diferente na tua vida com Deus, no teu andar na cobertura do Espírito Santo, na graça que você tem na tua vida, que ela tenha que exceder qualquer limite imaginável. Você precisa que ela tenha em excesso na sua vida. A graça precisa exceder os limites imagináveis na tua vida. Superabundar. Você precisa buscar a Deus de tal maneira que essa graça da qual o apóstolo fala aqui, as Escrituras falam aqui, sobre, derrame, transborde, verta de você como uma fonte de águas interminável. Amém? Esse é o cerne dessa palavra. Você precisa dar manutenção à sua fé. Você precisa abastecer o Espírito de Deus dentro da tua vida e você precisa ter um contato com Deus de tal maneira que a graça de Deus dentro de você exista em excesso, transbordando e derramando rios de graça para fora de você. É isso que Deus gostaria de te entregar nesse momento. É isso o milagre de Deus para a tua vida através dessa palavra hoje. É isso que Deus tem preparado para te abençoar e para abençoar todos aqueles que estão à tua volta. Porque é impossível que num lugar, em uma vida, onde a graça de Deus seja superabundante, aqueles que estão ao seu redor não sejam contagiados por essa graça. Eu te entrego essa bênção na tua mão agora e peço para que você continue nesse espírito, continue nessa mesma fé e continue buscando para que dessa forma como a palavra nos ensina, seja na tua vida. Em nome de Jesus. Eu te convido agora a orar comigo. Feche os teus olhos e curve a tua cabeça. E vamos entrar na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa agora. E eu venho clamar ao teu Espírito Santo que esteja transbordando em nossas vidas, derramando como um perfume agradável sobre nós o Espírito de Deus. Venha nos encher, Pai amado. Venha nos encher dessa graça da qual nós ouvimos falar, mas que nós não queremos apenas ficar ouvindo falar, que nós queremos também viver a cada minuto de nossas vidas. Eu e essa pessoa que está orando comigo agora estamos nessa mesma fé. E é por essa mesma fé que nós nos entregamos no teu altar e te pedimos que o Senhor confirme a tua obra em nossas vidas e nos encha e nos transborde do teu Espírito Santo, da tua graça e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém
e graças a Deus.